Seja bem-vindo ao mais um vídeo da nossa série 66 livros da Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre o Evangelho de Lucas. Você sabia que o Evangelho de Lucas é o mais completo e detalhado da Bíblia? Ele é escrito por um médico. Esse livro mostra Jesus como um salvador compassivo, que veio para todos, pobres, ricos, judeus, gentios, homens, mulheres. Hoje a gente vai descomplicar esse evangelho cheio de beleza, cura, esperança e detalhes. O autor desse livro, o autor Lucas, Lucas ele era médico, ele era historiador e missionário. Ele não foi uma testemunha direta de Jesus, mas ele pesquisou tudo cuidadosamente, entrevistou pessoas e escreveu um relato organizado. E o autor Lucas, ele é também autor do livro de Atos dos Apóstolos. Um autor gentil, ou seja, Lucas ele não era judeu, ele era um gentil. E ele é o único autor gentil do Novo Testamento. E também Lucas ele era companheiro de Paulo em suas várias viagens missionárias. E Lucas era um homem de ciência que escreveu com fé e escreveu com precisão. Quando e para quem foi escrito? Provavelmente o livro do Evangelho de Lucas foi escrito entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. Ele foi escrito para Teófilo, que era um homem influente, como nós vemos aqui em Lucas 1:3, e também para os gentios. E o público-alvo do Evangelho de Lucas era para as pessoas fora do mundo judaico, que também queriam conhecer Jesus com clareza, porque os judeus ele tinha essa coisa da ortodoxia, ou seja, de manter aquela tradição, de manter algo preso. Mas Lucas, a Deus através de Lucas queria mostrar que a salvação era para todos os que crescem, não só para os judeus. E a estrutura do livro de Lucas, Lucas escreve como um verdadeiro historiador, seguindo uma ordem lógica e cronológica dos fatos, não é? E a divisão geral dos 24 capítulos do seu evangelho diz: nós temos o nascimento e a infância de Jesus, capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas, a preparação e ministério inicial do capítulo 3 até o capítulo 4, nós temos o ministério de Jesus na Galileia e a viagem a Jerusalém do capítulo 5 até o capítulo 19, e a semana da paixão, crucificação e ressurreição do capítulo 20 até o capítulo 24. Os temas principais do Evangelho de Lucas, o foco de Lucas é mostrar Jesus como o Salvador humano e universal, cheio de compaixão por todos, indiferente de gênero, de etnia, de nacionalidade. E Lucas mostra Jesus como Filho do Homem, mostra que a inclusão dos excluídos, mulheres, pobres, estrangeiros, doentes e pecadores. Lucas também dá ênfase à oração, misericórdia e ação do Espírito Santo. Também a importância da fé prática e o reino de Deus como uma boa notícia para todos os povos. E os versículos chaves do Evangelho de Lucas são Lucas capítulo 1, versículo 3 e 4, onde decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas capítulo 5, versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que estava perdido. Lucas capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E como que nós aplicamos hoje o Evangelho de Lucas? Lucas nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Jesus ele se importa com os invisíveis, os marginalizados e os quebrados.
ele se aproxima com compaixão e com cura. Então a fé, ela deve ser inclusiva, sensível e cheia de compaixão. Devemos orar mais e depender do Espírito Santo. Também que a nossa missão é alcançar os que o mundo esqueceu. E Jesus, ele quer um relacionamento verdadeiro, não apenas religiosidade. O Evangelho de Lucas, ele desafia a gente a viver como Cristo viveu, olhando para os outros com empatia e misericórdia. E se você já se sentiu esquecido, indigno ou fora de lugar, Lucas te apresenta um Jesus que você vê, que vê você, se importa com você e veio exatamente por sua causa. E se você já conheceu esse Jesus, ele te convida a você fazer o mesmo com os outros. E no próximo vídeo nós vamos estudar o Evangelho de João, um livro totalmente diferente dos outros, que nos revela Jesus como o Verbo eterno, o Filho de Deus e o único caminho para a vida. Gostou do estudo de hoje sobre o Evangelho de Lucas? Deixe seu like, comenta aqui o que mais te tocou no Evangelho de Lucas e compartilhe aí com alguém que precisa conhecer esse Jesus que cura, que acolhe e que salva. Nos vemos no próximo capítulo de A Bíblia Descomplicada.